Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste sábado. Começamos mais um dia na presença daquele que nos habita, deste Deus que nos dá sempre mais a alegria, o ânimo para bem viver. Por isso comece respirando consciente, sentindo este ar entrando no seu nariz, passeando em todo o seu corpo, chegando ao seu diafragma. Essa dinâmica de inspirar e expirar nos faz pessoas mais calmas, concentradas, conectadas em Deus. Por isso, conecte na presença dEle e deixe o Deus da vida te guiar. Permita que o Deus onipotente seja a tua luz, seja a tua força. Respire e solte lentamente o ar pela boca, acolhendo, sentindo as sensações do seu corpo, vibrando este Deus que agora te habita. Meditemos o texto que a Igreja nos oferece hoje. Marcos, capítulo 11, versículos 27 ao 33. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos mais um mês, o mês de junho, mês também belíssimo. Os santos que se destacam neste mês são os três grandes santos. São Santo Antônio, que celebramos dia 13, João Batista, que celebramos dia 24, seu nascimento, e Pedro, 29, a grande coluna da Igreja. A festividade é marca deste mês, a alegria, a celebração do nascimento, da vida dada, doada por estes homens a Deus. Por isso se alegre também neste mês. Deixe que a alegria te alcance e vibre em ti as qualidades e a presença de Deus que te habita. O texto que nos é dado neste sábado nos traz coisas interessantes. Temos aqui o grupo dos fariseus, mestres da lei, os sumos sacerdotes, que estão ali com Jesus. Não porque desejam aprender, não porque desejam crescer com Jesus, mas sim querem
denegrir a imagem de Jesus, desqualificar o enviado de Deus. A primeira parte do texto é dada por esta pergunta que faz este grupo. Quando perguntam com que autoridade faz estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Eles estão falando do texto anterior, que Jesus chega no templo, expulsa os cambistas, derruba as barracas e diz: esta casa deve ser casa de oração, a casa do meu Pai, e não casa de comércio. E depois, na perícope seguinte, que antecede esta, Jesus vai dizer que se tiverdes fé em Deus, poderia dizer a esta montanha: arranca-te dali e joga-te ao mar, e ela te obedeceria. Porque a fé de Jesus é preciso que creia sem duvidar. Quando nós cremos sem duvidar, a graça acontece. Caríssimos irmãos e irmãs, por este motivo eles questionam Jesus: com que autoridade fazes isto? E a segunda parte do texto, Jesus então vai responder fazendo outra pergunta, quando diz: vou fazer-vos uma pergunta. Se me responderdes, eu então direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? O batismo de João Batista vinha do céu ou dos homens? E aqui Jesus então pega eles de calças curtas, quando então eles questionam entre si. Se dissermos que vem de Deus, então ele vai dizer: por que não acreditaste no enviado de Deus? E se dissermos que vinha dos homens, a multidão pode se voltar contra nós. Estamos diante, portanto, de um grupo de covardes. Estamos diante, portanto, de pessoas que querem simplesmente macular a imagem de quem é de Deus. Infelizmente, nós acompanhamos este tipo de pessoas ainda hoje. Infelizmente, o nosso Congresso Nacional, a nossa Câmara dos Deputados, tem lá uma parcela bem grande que representa esse grupo dos fariseus, dos saduceus, dos sumos sacerdotes. São covardes, digamos assim, porque não pensam no bem social, porque não pensam em projetos para o povo de Deus, para o povo, cidadãos e cidadãs, mas pensam apenas em uma promoção do meu grupo, do meu bolso. Pensam simplesmente em defender seus legados políticos partidários, que não beneficia a grande massa. A grande massa perece. A mãe natureza grita. E o que existe lá neste congresso são projetos para acabar ainda mais com o equilíbrio da nossa natureza, do nosso meio ambiente. Até um projeto para privatizar as praias está lá sendo discutidos. Precisamos, amados irmãos e irmãs, ser cidadãos de verdade e saber quem escolhemos para nos representar. E não escolher pessoas que simplesmente pensam no seu bolso, que defendem armas, que defendem cada vez mais a morte, que no discurso dizem defender a família, dizem pátria de Deus, mas que vivem pátria do demônio, mas que as ações representam ações demoníacas e não de Deus. É preciso que você que diz ser cristão, católico cristão, seja um cidadão de verdade. Jesus enfrentou esse tipo de gente, colocando elas no seu lugar. E elas não ousaram desafiar o Mestre Jesus. Precisamos também nós
desafiar e colocar no seu devido lugar aqueles que não representam a massa, aqueles que não representam a grande sociedade, sociedade de homens do bem, homens e mulheres do bem. Jesus, com este grupo de saduceus, sacerdotes, sumos sacerdotes e anciãos, Jesus simplesmente os cala quando apresenta o verdadeiro tesouro do céu. Peçamos ao nosso bom Deus a graça para que sejamos e tenhamos a coragem de defender sempre este legado que nos deixa Jesus Cristo. E eu te abençoo com a proteção materna de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.